Quem inventou então o dízimo? Foi Deus ou foi o homem? Rapaz, Quem criou o dízimo? essa invenção aí, ela partiu de ninguém, não, rapaz. Isso aí é obediência do que Deus fez pro homem. Vamos pegar isso lá no Éden? Melhor entendimento que eu tenho do Éden. Não, eu pergunto isso, Paulo, porque Porque senão vai falar que tudo que tá escrito na Bíblia foi o homem que escreveu, né? não, porque assim, porque realmente é interessante a gente saber. Bom, olha só, Abraão ele entregou o dízimo, Uhum. mas isso surgiu de onde? Aí você já contou, não, realmente, Caim, Ninguém Abel, pediu a tal, Caim e tal, Abel. tal. Mas enfim, isso veio. Deus pediu que ele trouxesse. Até ele chegar assim, hey, tá aqui 10%. Ou Uhum. seja, a partir daquele momento, aí vem Jacó, aí vem outros. Eu tô falando assim de figuras assim, muito importantes, se eu posso dizer assim, né? Uhum. Pessoas assim que a gente conhece muito. Lendo a palavra, claro. E a gente percebe assim, poxa, peraí. Mas quem é que botou esse negócio aí? Uhum. Por que 10%? Por que não 15%? Por que não Uhum. 5%? O homem condicionou os valores métricos, né? Mas Deus não existe valor métrico. Quando lá atrás inicia que Deus chama os dois para entregar suas Uhum. melhores, as suas primícias, lá não tem nenhuma métrica do que ele está entregando. Um entrega um carneirinho, o outro entrega verdura, entrega aquilo que era proveniente ao seu trabalho, que era agricultura, ou seja, nenhum dos dois tem lá uma métrica. Isso no decorrer do passar dos anos, assim o Uhum. homem foi criando, assim como cria hoje várias coisas, né? Mas não é uma criação do homem, é só a criação de Deus. Deus deu esse princípio de obediência. Ele tem, porque na verdade o entendimento é assim, ó, pelo que eu entendo, olha, eu não sou dono de nada, ok? E eu devolvo para Deus uma parte do que eu não sou dono. Deus é dono de tudo. Eu escrevo assim, ó, que se Deus é o contador da sua vida, Uhum. você não tem administração sobre o seu dinheiro. Então, quando eu entendo que eu não sou dono de nada, eu não tenho que falar que esse ou aquele homem criou os 10%. Essa métrica pode ter sido condicionada lá por algum registro, mas era 100%. Deus tudo era de Deus, tudo pertence a Deus. Nada eu tenho isso. Isso é zero para mim. Então, o meu trabalho, o suor do meu rosto, comerás o pão, como Davi escrevia, eu só estou trabalhando porque Deus me permitiu. Aí entra o princípio da premissa. Então, se eu for buscar a escritura, o que se foi do homem ou não, o entendimento tem que partir do seguinte: eu não sou dono de nada. Uhum. Deus é dono de 100%. Mas ele me permite administrar 90%. Ele permite sem métrica, tanto é que a gente conhece pessoas que não fazem os 10%, faz até mais. Uhum. Tem um caso muito conhecido do dono da Colgate, o percentual dele é de 90% que ele entrega. E ele é um milionário. Ele administra 10%. Ele foi aumentando isso no longo da falando, Deus, eu vou aumentando aqui a cada vez que eu me prosperar mais. Então essa é uma história de vida muito importante. Então, os 10% é uma medida criada pelo homem na cabeça para que tenha uma métrica para ele ter um norte, mas a oferta da Vilvi não era maior do que a dos que estavam entregando lá. Uhum. Não era 10% que ela estava entregando tudo. E isso agradou a Deus. Por que ela entregou tudo? Não é tudo. Era o que ela tinha. Era o tudo para ela. Era o tudo para ela. Uhum. Mas o entendimento é isso, é tudo. Quando Deus não se agradou porque ela entregou pouquinho da dificuldade, não. Ela entregou tudo que tinha, que a Bíblia fala. Ela entregou tudo que tinha. O entendimento dela é o seguinte: nada que me pertence. Eu vou confiar em Deus, que Deus vai me dar tudo que eu preciso se eu entregar tudo para Ele. É um parâmetro fantástico para se entender. Uhum. Então, o homem fazer uma métrica, por isso que eu vou, que tem uma passagem que diz isso, com a mesma medida que eu for que eu calcular, eu vou ser calculado. Não tem métrica, né? Você não precisa estabelecer uma métrica qualquer Então, esses 10% dito por Abraão lá no passado, foi ele que decidiu assim. O que importa para Deus é o é o princípio de tudo. É o tudo. fidelidade. É o tudo. É o tudo. Para Deus, o entendimento é nada me pertence. E aí eu me desapego de tudo. É porque a gente está numa realidade consumista, uma Uhum. necessidade muito grande. Por exemplo, se eu tenho uma casa, eu tenho que manter essa casa, ok? Certo.
Deus me deu esse apartamento, eu tenho que manter esse apartamento. Tem condomínio, manutenção. Então, uma parte eu tenho que ficar para mim para pagar isso. Uhum. E essa parte ela vai crescendo a partir do momento que você vai criando cada vez mais necessidades que você não precisa. Uhum. Esse que é o desprendimento. Quando você se desprende desse vínculo de necessidades e troca isso pela fidelidade com Deus, a gente tem muito mais. O retorno é muito maior. Eu não conheço uma pessoa que não tenha um processo de fidelidade hoje, ela não tem muito mais do que muita gente que não tem. Não conheço. O princípio da fidelidade com Deus, ela é muito, ele é superior a qualquer entendimento. Se eu sou, a palavra de Deus diz, busca o reino primeiro, ou seja, se eu entendo que tudo que eu tenho que fazer primeiro eu tenho que ser obediente a Deus, as demais coisas serão acrescentadas.